Salve, salve, galera! E aí, Rogério? Muito assunto para o nosso querido aluno, mas são assuntos pertinentes, Exatamente. assuntos interessantes e assuntos para a gente conhecer melhor esse mundo geográfico das cidades, das populações, dessa complexa rede urbana que nós temos no nosso país, não é isso? Muito bem. Exatamente, Então, galera. já começou, né? Começou. Já começou já o resumão. Então, vamos lá na tela, meu diretor. Grande abraço aí para o nosso diretor Gilberto, né, Rogério? É isso aí, Cara, um é abraço. fera, né, Rogério? Fera demais. Grande parceiro e brother. Vamos lá. Urbanização no Brasil. Rogério, a urbanização no Brasil, ela aconteceu de forma tardia Exatamente. e desigual. Desigual. Por quê? Dá um exemplo aí dessa desigualdade, Rogério. Exemplo, ó. A gente tem lá no metade do século XX, São Paulo passando por esse processo de industrialização. E como é que estava aqui na Amazônia? A gente tinha baixa ocupação, né? Não tinha esse Um vazio demográfico. Exatamente. Tinha mais vazio demográfico dentro da Amazônia ainda. Nós somos um vazio demográfico, né? Exatamente. Imagine na época, né? Muito bem. Então, por isso que se fala em desigualdade, né? E também porque no Brasil nem todos os locais passaram ainda por esse desenvolvimento industrial. E que foi o quê? Tardio, né? Tardio. Por Muito isso que bem. está escrito ali tardio. São as características desse processo de urbanização no Brasil. Foi tardio e desigual. Muito bem. O êxodo rural, ele contribuiu para intensificar esse processo da urbanização, principalmente, que a gente falou durante a aula, pela questão da mecanização do campo, que acabou ainda expulsando ainda mais o trabalhador que ficou do campo, que não tinha migrado no primeiro processo da indústria, né? Então a mecanização chegou e essa galera acabou perdendo aí trabalho para as máquinas. E outro problema que contribuiu para o êxodo rural foi a concentração fundiária. Esse pequeno agricultor, sem condições de comprar máquina, sem condições de melhorar a terra para a produção, acabou vendendo suas terras para o grande latifundiário e gerou o quê? Concentração fundiária ainda mais no Brasil. Falamos sobre região metropolitana, né, professor Jorge? Que é um conjunto de municípios contíguos, integrados socioeconomicamente, a uma cidade central ou principal e com serviços públicos de infraestrutura comum. Ou seja, a gente vê aí acontecer a hierarquia urbana, né? Exato. Só que ali, essa região, para ela se tornar metropolitana, é um aglomerado muito grande de pessoas. Muito bem. Não é isso? Inclusive municípios que cresceram ao ponto de haver ali região de conurbação, né? Exato. Também. Isso mesmo. É isso? Muito E bem. aí aquele serviço público de infraestrutura acaba por ser também um polo de atração de pessoas. É isso? Serviço público de faculdades, grandes centros de excelência em estudos educacionais, excelência em saúde, acaba por ser um polo de atração, né? Muito bem. É isso? E aí acaba sendo, como está falando o texto, né? Serviços públicos de infraestrutura comuns, né? Essa cidade central, né? Isso. Obviamente, Rogério, a gente pode também fazer uma observação, que junto com esses serviços principais, também vem a complexidade dos problemas. Muito É bem. isso, a gente também sabe que essas regiões metropolitanas do Brasil também acarretam muitos problemas que já vimos na aula passada, né? Exatamente. E problema de favelização, marginalização, etc. Muito bem. E aí temos as regiões metropolitanas do Brasil, como bem o Rogério colocou, ali as cores laranjado são as regiões metropolitanas. Exatamente. As regiões ali em vermelho é chamado colar metropolitano, o entorno metropolitano que está em uma área também de expansão. E as regiões integradas de desenvolvimento, que é esse laranjado um pouco mais claro. E a última ali, um verde-limão ali, um amarelo, né? Exatamente. Uma aglomeração urbana. Isso mesmo. Falamos sobre a questão dos arranjos populacionais que apresentamos no mapa. Falamos que os arranjos que são apresentados aí no mapa AP são agrupamentos de 2 ou mais municípios com forte integração populacional devido aos movimentos pendulares para o trabalho, estudo ou contiguidade entre as manchas urbanas. Então, citamos até Porto Velho e Candeia de Jamari, né? Esse deslocamento diário para trabalhar em Porto Velho e também para estudar em Porto Velho. Final do dia, retorna para Candeia de Jamari.
Então, dentro desse mapa, temos aí grande metrópole nacional, que é São Paulo, né, professor Jorge? São Paulo, Temos metrópole nacional aí também, Brasília. Rio de Janeiro. Exatamente. E encontramos capital regional de Cuiabá, que está na legenda, e a capital regional de Porto Velho. Isso, e as metrópoles regionais, né? Manaus, Belém, Fortaleza, Exatamente. Recife, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Santa Catarina, ali Rio Grande do Sul, a região de Porto Alegre. Muito bem. Vamos lá. E falamos sobre a questão da urbanização do Brasil, né, professor E Jorge? falamos que, no geral, a taxa de urbanização do Brasil é 85%. E esse 85% é dividido nas regiões brasileiras, das quais na região sudeste 93% já está urbanizada. Maior taxa do Brasil, né? E essa população vive na área urbana. Centro-Oeste 88,8%, Sul 84,9%, Norte 73,5% e o Nordeste, em último lugar, 73%, Rogério. É isso, galera. Feita a revisão, agora é com vocês aí para arrepiar na atividade. Tá contigo, vai lá. Vamos lá. E aí, galera, voltamos agora só para fazer a correção. Estou tranquilo, professor, demais, porque é um tema suave e a galera, tenho certeza que arrepiou nessa temática. E você falou com clareza, objetividade, fez umas explicações de conceitos interessantes, que eu tenho certeza que muitos alunos ali anotaram, fizeram assim as principais observações de coisas que eles estão relembrando, né? Estão relembrando e que são importantes para levar para a prova do Enem. Exatamente. Então, vamos lá na tela confirmar agora a nossa atividade sala, momento da correção. As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, chamado êxodo rural, e também de outras regiões do país, que se chama migrações regionais. Fato que se deu de forma mais acentuada na década de 70 e nos anos posteriores. Sendo assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Muito bem. Que, inclusive, estava no nosso último gráfico da revisão. Muito bem. Rogério? Exato, professor Jorge. Então, barará, bororô, tá um monte de assunto aqui. Ele só quer saber por que isso acontece. Por que o Sudeste, né, a mais urbanizada do Brasil? Muito bem. Olha aí, o professor Jorge agitou agora. É isso aí. Pelas preferências culturais dos imigrantes. Olha só, esse pessoal é muito aculturado, foi em busca de cultura. Ó. Exatamente. B, pela maior presença de indústrias e empregos. C, pela maior receptividade da população local. Pelo processo de marcha para o litoral. Rogério, olha, a marcha para o litoral, Rogério. Que legal. Até rimou, né? Que legal. Legal, litoral. E letra E, pelo alto preço do solo nas demais regiões. Rogério, suave na nave. Demais. Tranquilo. Com certeza, professor Jorge. Falamos que o processo de industrialização do Brasil está mais intenso na região sudeste, mais especificamente em São Paulo. Muito Beleza? bem. Exato. Que essa presença dessas indústrias é um polo de atração. Obviamente, se é um polo de atração, subentende-se que nós estamos falando de emprego, Rogério. Exatamente. Não é isso? E, obviamente, que nossos queridos alunos conseguiram observar isso. Tranquilamente. Tranquilo. Top de linha. Parabéns a todos. Exatamente. Vamos lá, questão 2. Assinale a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX. A. Expansão do processo de industrialização do país. B. A Revolução Verde e o consequente processo de mecanização do campo. C.
execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades. E a D, o aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural. E aí, professor Jorge? Tranquila essa questão, né? Que está pedindo o quê? Olha aí, ó. Um dos fatores que não contribuíram para a intensificação da urbanização aqui no Brasil. Então é uma questão suave demais, ó. A indústria, ela contribuiu. Então a A não pode ser. Beleza? Temos aí outra, a Revolução Verde e a consequente processo de mecanização. Falamos que o campo, a mecanização do campo, expulsou uma grande quantidade de pessoas, né, que vieram para a cidade. Então não pode também ser a alternativa B. Tem aí a C. O que está falando a C? Não, vamos analisar a primeira D, professor. O aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural. Aumento da desigualdade? Não, né, professor Jorge? Então, a gente tem aí, apesar que teve, né, toda essa situação, a gente tem como resposta correta a C, execução de políticas públicas voltada apenas para a população das cidades. A gente sabe que não, porque a cidade, ó, um dos fatores que não contribuiria para a intensificação da urbanização. Não foi essa execução política para estruturar a cidade, até porque a cidade foi crescendo e geraram vários problemas dentro das cidades. Inclusive, cresceram de forma desestruturada. Né? Falamos até na aula passada, né? Macrocefalia urbana. Questão 3. Com uma modernização industrial tardia, já começou dizendo aí uma característica da nossa indústria, né? Exato. Ela é tardia, beleza. O espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos, sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessas ocorrências foi a formação de núcleos urbanos avançados em todo o país, B, a difusão de políticas de controle habitacional, C, a expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanas, a D, a diminuição dos problemas sociais no campo, ou letra E, a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Olha só, Rogério. De boa, né? Tranquilo. Boa. Suave na nave. Exatamente. Assunto falado em aula. O aluno vai lembrar que falamos para ele que as áreas periféricas vão sempre crescendo. As cidades vão crescendo e vão afastando as pessoas para as zonas mais afastadas da cidade. Muito Não é bem. isso? E geram o que chamamos de favelas nas grandes cidades. Exato, Não é isso? professor Jorge. Quando não é longe da cidade, às vezes é até no meio da cidade. Mas essa concentração ela acontece em, por exemplo, áreas chamadas de invasões, áreas de encostas, Muito bem. né, áreas ali íngremes, insalubres, aí as pessoas que não querem, não se interessam por esses lugares, acabam cedendo. Cedendo não, deixando as pessoas invadir essas regiões da cidade. Exatamente. Né? Beleza? Vamos lá. Beleza. Questão 4. O conceito de êxodo rural pode ser dividido como? Bem claro. Clássica isso aí, né? Tranquilo demais. Clássico. Olha só, ela quer saber se o aluno lembra o que é o conceito de êxodo rural. Exato. Simples e eficiente é a resposta. Vamos lá. E objetiva, claro, né? A. Êxodo rural é o conjunto de investimentos realizados pelo governo federal na zona rural do Brasil no século XX. B. Conjunto de técnicas e insumos usados no espaço agrário para promover a Revolução Verde no Brasil. C. Deslocamento em massa da população do campo para as cidades que ocorreu no Brasil a partir da década de 60. D. Política do governo oficial que incentivava a migração do campo para a cidade em busca de promover a urbanização e a industrialização do país. E letra E. Política de governo que incentivava a diminuição da taxa de natalidade no campo, visando diminuir a quantidade de pessoas residentes no campo e aumentar a população urbana. Que letra esdrúxula! Olha só, o aluno está ligado. O aluno está ligado, ele percebeu e prestou atenção que nós falamos que é esse deslocamento dessas pessoas do campo para a cidade. Exatamente. É isso?
então, que no Brasil ocorreu principalmente a partir da década de 60. Exatamente. Ok? Se intensificou. Vamos lá, questão 5. As regiões metropolitanas concentram em torno de si uma gama de serviços, áreas de comércio e algumas formas de atividades industriais que conferem a essas localidades uma posição de centralidade socioeconômica. Por região metropolitana, entende-se que ela seja, vamos lá, alternativa A, um agrupamento de cidades com características em comum, professor Jorge. B, uma área em que uma metrópole central está interligada à cidade dela dependente. C, uma região que abrange características físicas semelhantes entre si. D, uma zona urbana marcada pela exclusividade de serviços públicos. Ou letra E, um conjunto de lugares industrializados e com um complexo desenvolvimento social. Vamos lá? Então, eu vou marcar a resposta correta. É uma área em que uma metrópole central está interligada à cidade dela dependentes. A gente tem essa questão bem interessante, porque a gente falou sobre região metropolitana de Porto Velho, que Porto Velho seria um centro regional, né? Mas nessas grandes áreas de regiões metropolitanas, por exemplo, a gente costuma falar a região metropolitana de São Paulo, que São Paulo é a metrópole, né? Região metropolitana de Salvador, né? Região metropolitana, por exemplo, de Fortaleza. Então é assim Recife. que Recife vai lembrando Porto Alegre. dessa cidade que exerce a influência, que é a metrópole, que em torno de si tem outras cidades também que se desenvolveram em torno dessa região que é chamada cidade principal ou centro regional ou metrópole. Então, uma área que uma metrópole central está interligada à cidade dela dependência. Parabéns a todos os queridos alunos, que eu tenho certeza que acertaram essa aí, hein? Fechou. Vamos lá, questão 6. Qual a influência do êxodo rural para o processo de urbanização, Rogério? Olha só, quer saber a influência do êxodo rural para o processo de urbanização? O que influenciou? Muita coisa, É né? isso? O que provocou? Exatamente. É isso? Qual fenômeno aconteceu após essa migração de pessoas do campo à cidade? Exato, galera. Obviamente, falamos novamente para o nosso querido aluno que aqui não cabe dizer se você acertou ou não. No entanto, a gente dá um norte. Isso mesmo. Se tiver algo parecido com isso, Tá tudo tranquilo e favorável. e favorável. Muito Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha só. Com o êxodo rural, as pessoas saíram do campo para as cidades, aumentando o contingente populacional, favorecendo o processo de favelização, carência de saneamento básico. Pode falar muitas outras coisas, aumento de violência, né? Crescimento por demanda de saúde pública. Isso mesmo. Vagas em escolas que não tem para todos, não é isso? Exatamente. É isso aí. Beleza, galera? Então é isso. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com vocês em uma outra aula. Um abraço e até mais. Tchau.